Boa tarde, vamos para mais um incrível episódio do Human Talks. Segunda temporada que estaremos falando sobre desenvolvimento profissional, carreira no século XXI. E hoje eu estou bem animado, aliás, eu estou sempre animado, eu adoro participar desses podcasts, porque eu aprendo e a gente sempre tem pessoas de profissionais super interessantes com conteúdo de muito valor para o nosso bate-papo. E hoje eu estou aqui com um profissional que vocês vão realmente gostar e principalmente de toda a experiência que está por trás dessa jornada, que é intensa, mas quando vocês começarem a olhar o perfil, é curta, que é interessante, né? Não precisa de ter muitos anos ou décadas de experiência profissional para você ter grandes conquistas, para você ter grandes mensagens e poder deixar grandes legados. Hoje, e é uma das características que a gente vê na carreira do século XXI, é que pessoas em curto tempo conseguem já deixar um legado, independente da idade, independente da história. Esse é um podcast especial também, vocês devem ter percebido. Estamos aqui nos estúdios da Bakery, então eu queria agradecer aqui a equipe da Bakery por justamente ter cedido aqui esse espaço para a gente. Estamos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, Marconi. Um grande abraço para você, Geraldo e Felipe. Mas eu queria começar já agora o nosso podcast. Esse profissional, ele começou a carreira em vendas, Nordeste, todos os estados, região Centro-Oeste, fazia porta a porta, foi crescendo, virou coordenador, virou gerente de uma grande multinacional. E no melhor momento da carreira em vendas, ele recebe um convite inusitado para sair de uma grande, mega multinacional para uma empresa de menor porte, porém em ascensão, em franco crescimento exponencial. E onde? Vendas? Não. Em RH. E é um pouco disso que a gente vai estar explorando e aprendendo aqui hoje com o nosso amigo Rodrigo Rolim. Boa. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado por comparecer aqui ao nosso Human Talks. Não, eu agradeço. Aqui, trocando com o Alberto, conhecendo um pouquinho mais da Human Academy. Acho que tem alguns jeitos de pensar e treinar pessoas, como a gente capacita a turma, e principalmente como isso se conecta ali com a Stone, acho que acaba também se conectando um pouco com a minha carreira, né? Acho que, no fim, o negócio de gente, eu uso muito a frase, né? It's all about people. Acho que desde o fornecedor de treinamento que a gente busca, até as pessoas que a gente interage, no fim, essa parte das pessoas que estão por trás, se acredita no que a gente acredita, acho que ajuda muito a gente também a tomar decisões. E acho que um pouco da minha carreira foi nisso. Assim, eu tô em gente hoje muito por isso, por acreditar que acho que é a forma como a gente vai chegar lá. Gosto muito de negócio, assim. Eu sou uma pessoa de negócio que está em gente. Eu não acho que eu sou o RH clássico, muito diferente disso. Nem sou a melhor pessoa para falar de todas as leis e regras trabalhistas, mas eu acho que é a melhor forma que eu consigo gerar valor para o negócio, assim. Então, prazer, vamos bater papo aqui por um bom tempo. Vamos lá, e já começou aqui com uma frase muito importante, né, e de impacto. It's all about people, quer dizer, é tudo através de pessoas. Disso independente, essa frase poderia estar sendo falada aqui por um CHRO, poderia estar sendo falado por um CEO, poderia estar sendo falado por um analista industrial. Tudo por trás estão as pessoas. E aí eu queria começar que você contasse essa experiência, né? Vendas, RH. Foi audaciosa a pessoa, né? Ao trazer você, e não foi na mesma empresa. Quer dizer, a pessoa trouxe o Rodrigo, que estava em vendas de uma outra empresa, de outro segmento, para o RH nessa empresa, que às vezes a gente vê Sim. job rotation, já conhecendo o profissional, você traz e coloca esse desafio, né, de uma empresa para outra. A pessoa errou? A pessoa arriscou? O que estava por trás disso? E como você se sentiu na época, né? A pessoa arriscou, com certeza. Isso eu não tenho dúvidas. Mas acho que é bom voltar um pouco, contar um pouco da minha história rapidinho, porque tem tudo a ver. Eu sou engenheiro civil. Então, assim, o meu jeito de pensar é muito pragmático, assim. Só que eu era 10 vezes mais pragmático do que eu sou hoje. Eu acho que por estar no time de gente, a gente acaba
eh, mudando um pouquinho do jeito que a gente acredita nas coisas, né. Então eu estava para formar perto de 2014, assim, meu sonho era ser um trainee de uma grande construtora no Brasil. A gente sabe que foi exatamente no ano que aconteceu toda a questão de Lava Jato, e aí todo o meu brilho no olho acabou, o meu sonho acabou naquele momento. E eu estava fazendo um intercâmbio para me preparar para esse trainee, né, são alguns trainees que aconteciam na área. Então é meio duro, assim, quando você faz seus 5 anos de faculdade, pensando para onde é que você vai e aquele sonho se acaba, você fica meio perdido, o que é que eu faço agora, né. Então quando eu voltei desse intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz um outro na Colômbia, querendo devolver um pouquinho para o mundo aquilo que eu tinha, recebido, até porque eu fui por bolsa lá nos Estados Unidos. E aí eu acho que foi quando começou a virar uma chavinha um pouquinho diferente, assim. Sabe quando você tenta fazer uma coisa e dá tudo errado? Então eu ia para casa de uma família, aí mudou, mandaram para outra casa de uma família, eu dormi na garagem durante 2 meses. Eu ia para um projeto com crianças, um trabalho mais lúdico, e aí mudaram de projeto. E assim, é uma história meio forte, porque eu fui para um projeto de meninas, só mulheres, meninas mesmo, assim, de 5 anos a 14, 15, que sofreram violências, assim. E aí tanto físicas quanto psicológicas, assim. Como é que eu, homem, com 20 e pouquinhos anos, Engenheiro. engenheiro, que não sabia nada de pessoas, de tato, de trato, não era fluente em espanhol, como é que eu ia agregar alguma coisa para aquelas pessoas, assim, né? Então, assim, acho que eu tive muito aprendizado com as pedagogas da época, e eu lembro exatamente do momento que eu saí daquela fundação pela última vez, assim, que teve uma menininha que me abraçou, assim, bem legal esse momento, eu até lembrei de uma pessoa da minha família, eu falei: "Cara, acho que essa experiência me ensinou muita coisa, assim, desde se comprometer com algo e ir até o fim, todos os dias eu pensei em desistir, assim, isso não é exagero. Eh, Fechar bem os ciclos e principalmente, assim, o trato e o tato que a gente tem com as pessoas, eu acho que é isso que faz muito da nossa história. A gente estava falando um pouco sobre legado, né, assim, acho que o legado que a gente deixa é um pouco da marca que a gente deixa na vida das pessoas, assim. Então aquelas meninas que elas nem sabem quem eu sou, acho, hoje em dia, que deixaram uma marca muito forte na minha vida. E aí eu Ou voltei, sabem. ou sabem, talvez. Mas eu não consigo, assim, eu nem sei quem são as pessoas mais, mas quem sabe um dia eu encontro, assim, eu tenho muita vontade de voltar para a fundação só para, sei lá, até como apoiador, assim, um dia. Eu falo essa história que é importante porque foi o primeiro triggerzinho que teve na minha vida de dizer assim: "Cara, não é só o número, a métrica, acho que tem uma coisa diferente aqui no mundo que eu posso ajudar", né. Aí eu voltei para o Brasil tentando descobrir o que eu ia fazer, trabalhar, já que eu não queria mais engenharia, e aí eu acabei conhecendo, acho que a primeira empresa que eu trabalhei, foram 4 anos muito legais, crescendo, apostando em gente boa, e era um pouco do que eu queria. Eu fui para essa empresa muito focado em cultura, porque se eu não sabia nada tecnicamente, já que eu era engenheiro, eu tenho que descobrir alguma coisa que dava meio que aquele match meu com a empresa. Aí eu fui estudando e entendi que tinha um negócio chamado cultura, que é o jeito que você faz as coisas, que a empresa acredita. Tentei casar um pouco do que eu talvez soubesse fazer ou como eu gostava de trabalhar. Então foram 4 anos bem legais. Cresci muito rápido, morei em muitos lugares, então fui rodando o Brasilzão e aprendendo com muita gente. Eu acho que tem coisas na vida que acontecem e a gente tem que escutar, né. Acho que o nó da escuta ativa é algo muito valioso, assim. Então, foi na mesma semana, 3 pessoas de universos diferentes da minha vida me convidaram, ou me provocaram: "Por que você não vai para o time de gente?". Achei meio esquisita aquela pergunta, né. Eu falei: "Pô, vendas é um pouco do coração da empresa, é bater meta, entregar resultado, você vê". Grana, movimentando É, caixa, PNL. exato, e cresce mais rápido também, porque você entrega seu resultado, a recompensa vem ali também, sabe. É o coração um pouco do negócio, assim. Então, isso foi muito estranho, assim, mas eu escutei. Então eu perguntei, obviamente, para as pessoas por que a sugestão fazia sentido. Então era muito sobre o jeito que eu consegui construir os times que eu tocava na época. Se eu fizesse isso numa escala maior, seria muito bom para a companhia. Pô, parece legal esse negócio. Então deixa eu descobrir o que é o RH. Essa foi a primeira Vamos lá. provocação, exato. Já sabia do RH da companhia que eu trabalhava, eh, mas eu realmente vi que eu poderia gerar valor sendo uma pessoa com cabeça de negócio, estando nos temas de gente. Eh, e aí aconteceu algo um pouco diferente ali, não aconteceu na própria empresa, né, que são movimentos mais comuns. Você faz uma mudança de carreira dentro da própria empresa,
eu nem tentei fazer isso, sendo bem sincero, onde eu estava, porque ainda acreditando em ciclos, eu via que aquele meu ciclo estava perto de se encerrar, apesar de ser só 4 anos. Porque eu tinha conquistado aqueles meus desafios iniciais. É engraçado que só 4 anos, realmente eu acho que são só 4 anos, apesar da turma nova ser um pouco mais ansiosa, né. Eu não acho que as pessoas conseguem fazer nada muito, muito rápido, assim, eu acho que Tem tem que gente ter que um está tempo maior. 40 anos na área de vendas, fala só 40 anos, aqui só 4 anos, que é um pouco dessa mudança, assim, que a gente É, está vivendo to nos dias de hoje, né. total. E por mais que foram só 4 anos, eu tinha muito claro os objetivos que eu tinha. Era me tornar líder primeiro, segundo, liderar líderes e ter um pedacinho do PNL na minha mão. Acho que ter a oportunidade de também ter um pouquinho de participação de ações na companhia, que a gente chama de sócio, acho que, não sei se é exatamente o termo que a gente usa hoje em dia, mas ser dono da companhia e descobrir que você tem um pouquinho da ação é muito legal, assim. Então eu tinha esses objetivos. E eu não me enxergava como o próximo passo virando um diretor de vendas. Eu nem sei explicar tão bem o porquê, mas talvez fosse muito linear, muito vertical o movimento. Eu queria experimentar um pouco outras coisas, assim. E aí, ir para uma startup numa empresa grande, então a Pagar.me era isso, assim, ela era uma startup dentro da Stone, acho que num momento do e-commerce crescendo muito, que era um momento onde, naturalmente, quem tinha loja física precisou, começou a vender online. Eh, o online em si estava crescendo muito, porque em pós-pandemia as pessoas estavam precisando de alimentos, de produto e tudo mais, e a gente precisou crescer esse negócio dentro da Stone, né. Então, foi um desafio que me deu frio na barriga. Eu acho que foi o indicador do eu preciso fazer esse movimento. Tanto que me foi oferecido uma posição em vendas e em RH, e eu topei a do RH, assim, para a mesma empresa, então desafios diferentes. Foi curioso, que cada papo que eu batia, eu fui aprendendo coisas diferentes lá e eu fui topando pelo frio na barriga que eu senti, sabe? Não, e sensacional, né, você falou no início, né, que a pessoa arriscou, sem dúvida arriscou, mas com base no racional, né. E você está falando aqui, olha quantas coisas interessantes na sua fala, né. Então primeiro, claramente na sua fala, a questão da vulnerabilidade. Isso a gente sabe que é muito importante, ninguém é herói ou super-herói, até porque heróis não existem, né. Então a pessoa reconhecer a sua limitação, reconhecer a sua imperfeição, é o pré-requisito para poder seguir em frente. E naturalmente na sua fala você traz isso. Você teve derrotas, todos tivemos derrotas. E é muito bom colocar isso, e mais importante, o que você aprende de cada uma. Você trouxe um case aqui, né, da fundação que você trabalhou lá com as crianças, adolescentes, e você: "Ah, não sei nem se lembram de mim". Eu garanto, Rodrigo Rolim, vão se lembrar de você, porque são sementes que você vai colocando e você provavelmente transformou a vida de muitas pessoas, e não é com o teu conteúdo técnico, como você falou, da É engenharia, isso. mas às vezes com a sua vulnerabilidade, com as formas como você colocou as coisas, né. Eu almocei essa semana com um amigo que eu não via há 26 anos, né, e, a gente estava começando a nossa carreira, e a gente começou a citar um monte de pessoas que eram do nosso convívio na época. E eu tinha, uma semana antes, me encontrado com um grupo da época, né, profissionais mais velhos, muitos já aposentados. E eu passei uma foto do grupo meu e desse meu amigo para esse grupo. E vários: "Ah, eu me lembro do fulano", que eu não disse quem era. Aham. E algumas dessas pessoas que: "Ah, eu não me lembro dele", eh eh, não se deram de conta que ele contou vários casos de aprendizados que ele teve com essas pessoas mais velhas, né. Poderiam ser mais novos, mas aprendizados de coisas, assim, que foram colocadas por acaso, mas que marcou. Então aqui, certamente, Rodrigo, você deve ter marcado a vida de muitas pessoas como nós, né. No nosso dia a dia e sempre praticando bem, a gente deixa, sim, legados que a gente não sabe, que a gente às vezes não percebe para as pessoas. Então aqui você trouxe uma questão de vulnerabilidade interessante, mas outra coisa que você trouxe de característica muito legal, escuta ativa. E a gente está num momento cada vez, infelizmente, essa é uma opinião pessoal, em alguns setores até dando passo para trás, escutando menos. Diálogo
é uma coisa que hoje está ficando menos comum. O diálogo verdadeiro, franco, aberto. E você trouxe também isso como uma ferramenta, um elemento muito importante para o desenvolvimento, né, da pessoa e do profissional. Mas eu queria que você explorasse aqui um pouquinho mais uma outra coisa que você trouxe e que passou por isso em toda a tua jornada, né, a questão da cultura, cultura organizacional e que você precisou, para esse novo desafio, até entender melhor a cultura e estudar. Perfeito. É que assim, para mim cultura é a tradução e simplificação do jeito que as pessoas funcionam nas empresas, que é o que a gente chama de comportamento, né. E a gente às vezes tem uma falsa ilusão que a empresa vai moldar ao que a gente acredita que é certo. E o match que tem que se fazer é o contrário. E genuinamente eu não acredito que tem cultura certa. Acho que a cultura, ela é o jeito que a empresa se desenvolveu e evoluiu. É da mesma forma como o ser humano, assim. Pessoas têm características diferentes. E se a empresa é assim, é porque teve os fundadores pensando nesse jeito, eles acreditavam em coisas em comum, eles foram de fato construindo essa empresa desse jeito e também foi evoluindo. A cultura não é imutável, muito pelo contrário, ela Perfeito. evolui. Ela tem a sua essência, mas ela precisa evoluir ao longo do tempo. Então, é muito importante como profissional você entender, primeiro, o que é que você gosta, talvez mais importante, o que você não gosta, que assim, ó, isso aqui eu não topo. Isso aqui é uma coisa que talvez não funcione para mim. E você tentar entender quais empresas você consegue ir muito bem, porque você consegue ter aquele jeitão das pessoas. É legal quando você chega numa empresa assim, pô, parece que eu já conheço esse pessoal há muito tempo. Isso é porque você tem a cultura parecida com aquelas pessoas. Então é um negócio muito importante, assim. Até quando pessoas perguntam dica de carreira, encontre um lugar que você se sinta bem. Pra mim é dar esse match de cultura, entendeu? E é interessante, né, porque às vezes as pessoas, elas tentam responder uma pergunta que é muito difícil: o que você quer? O que você gosta? Quer dizer, às vezes, é básico, mas às vezes é mais difícil responder essa pergunta do que a outra. O que você não gosta? Exato. O que você não quer? E isso já facilita muito, né? A gente fala de ambiente de trabalho, pressão, muitas vezes o problema está na organização, mas muitas vezes o problema está no indivíduo que não enxerga que aquela não é a organização para ela. E às vezes é um pouco do protagonismo. O que, que o indivíduo, o que, que o colaborador pode fazer? Como mudar isso? Exato. Eu tenho até um exemplo meu, tá, assim, de eu tenho muita dificuldade com microgestão. Tanto eu microgerir o meu time e eu ser microgerenciado, assim. Eu me sinto sufocado. Então, assim, isso me atrapalha. Isso genuinamente me atrapalha. Então, eu não consigo estar numa empresa que seja importantíssimo você ter uma microgestão. Por exemplo, no processo fabril, você tem que ter uma microgestão. Você tem que fazer as coisas funcionar muito bem, porque isso gera uma eficiência e você tem um melhor resultado em cima disso. Então, assim, é necessário isso. Eu já prefiro e eu já funciono melhor em ambientes um pouco mais dinâmicos. Qual que é o lado do contra, o problema do ambiente dinâmico? Porque você erra mais, você pode se frustrar mais, você tem que ter mais resiliência, é um pouco mais bagunçado, vamos dizer assim. Então, pessoas que gostam de processos muito bem definidos talvez não se enxerguem ou se encaixem muito bem. Eu já sou a pessoa que vou lá e vou ajudar a construir o processo. Então é isso, assim, acho que isso realmente ajuda bastante a gente se adaptar. Às vezes é aquilo, tem um profissional que está na sua empresa que parece que ele não é um bom profissional. E todo mundo fala mal daquela pessoa. E ela vai para outra empresa, ela brilha. Por quê? Porque ela teve o jeitão daquela outra empresa e não tinha o jeitão da sua, e ela brilhou. Assim como no esporte, tá num clube e não vai bem, vai para o outro e É brilha. verdade. Isso faz muita adaptação ao meio. Então é muito importante a gente conseguir se encaixar, e não é você se moldar para a empresa, não. É antes de você entrar na empresa que eu acho que é bom você ter essa definição. Porque também quando você quer se moldar a um negócio que não é muito parecido com você se frustra, você se cansa, e aí você começa a trabalhar não feliz, então tem vários problemas. Eu acho que essa decisão, ela é muito importante, assim, aonde eu vou estar. E as culturas das empresas, elas mudam? Elas podem mudar? E se a resposta for sim, é como fazer com que essa mudança, essa transformação seja mais genuína e veloz? Eu acho que elas não mudam, porque eu acho que a essência é a mesma, mas acho que elas evoluem e se adaptam. Então tem Boa. algumas coisas que são das raízes da empresa.
e eu realmente tento associar a nossa vida. Tem coisas que eu sou quem eu sou pela história que eu tive, pela família que eu tive, pela minha infância, assim como você é assim, e todas as pessoas elas têm um pouco disso. Então, a gente vai diminuindo nossas fraquezas e evoluindo nossas fortalezas. Então, a empresa, ela que começou lá nos anos 80, anos 90, até hoje, ela foi tendo as suas evoluções culturais, mas as raízes são as mesmas. Então, você vê que essa cultura vai evoluindo. Um exemplo, quando se fala muito de cabeça de dono, você pode interpretar isso de várias formas. O cabeça de dono é a pessoa que pode ser proativo, ela vai lá para executar, para resolver. Uma evolução que eu enxergo no meu cabeça de dono é sobre responsabilidade. Porque o dono ele vai apagar a luz porque ele está vendo que a luz está acesa. Ele vai saber que se a empresa está no momento de eficiência, ele tem que apertar mais o custo, porque ele é responsável por todas aquelas vidas, famílias, saudabilidade do negócio. É o mesmo valor e que você vai conseguir pôr em prática de formas diferentes a partir da evolução necessária para o negócio. Então, eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem uma cultura da empresa que ela vai evoluindo a partir do momento que é necessário, sabe? Eu gosto da tua tese, eu acho que faz sentido mesmo, né? E até no exemplo que você falou, é o que no mundo corporativo a gente fala muito o senso de dono, que é você zelar pela empresa, pelos ativos da empresa como se fossem os seus mesmos, né? Perfeito. É ter o cuidado, isso influencia muito na cultura, né? Vou gastar mais aqui, posso gastar mais aqui, eu Uhum. faria isso se fosse a minha casa, se fossem as coisas da minha casa. E aí, dentro dessa linha, a gente hoje tem uma temática nova, né? Quer dizer, é nova em termos de discurso, em termos de conversa, de abordagem, mas é uma temática muito antiga e quando a gente olha na essência. Quando a gente olha os profissionais, a gente sempre falou muito nos cuidados físicos, né? Então, a ergonomia, a segurança, então, trabalho em altura, você está com todo o equipamento, EPI, adequado para não acontecer o acidente e, se eventualmente acontecer, mitigar o impacto. E a gente, dentro dessa mudança organizacional, né, e que foi mais intensificada no período da pandemia, começou a se falar muito do cuidado da Sim. mente, da saúde mental, do estresse, dos impactos ou consequências da depressão, da ansiedade. E isso saiu de uma discussão do indivíduo, da casa, do âmbito familiar, para o mundo corporativo, a ponto da gente ter mudanças até na NR1, onde agora, dia 26 de maio, serão incorporados os riscos psicossociais. Como é que você enxerga isso dentro do ambiente corporativo, dentro dos modelos de gestão, dentro da cultura? Porque isso vai bater de frente com algumas máximas, Bom, como vamos fazer acontecer, nós somos, viemos aqui não para trazer problemas, mas sim soluções. Como é que perfeito. funciona essa interface? Que tipo de impacto a gente vai ter olhando para frente? Esse assunto que eu estou aprendendo, assim, eu acho que teremos um bom tempo de aprendizado de como resolver, mas eu acho que o mais importante é entender que, de fato, isso é um problema. E que a gente, como tanto profissionais como empresas, somos responsáveis ou corresponsáveis pela saúde mental das pessoas. Assim. Então, eu gosto que você contou na história, né? Acho que a história vai mostrando como a gente nem sabia que existiam problemas, a gente trouxe normas para criar soluções e talvez hoje as pessoas nem percebam como que era no passado. Eu espero que daqui a 20 anos a gente nem esteja falando que esse é mais um problema que a gente resolveu, assim, eu genuinamente espero isso. Então você tem um mercado que era muito focado em força de trabalho, tanto que a gente falava de força de trabalho, né? Onde as pessoas tinham um desgaste físico e você passa a ter trabalhos mais intelectuais. E eles têm consequências também. Então, os trabalhos intelectuais, eles exigem que a nossa cabeça esteja muito bem, e aí cada dia mais fica difícil de desassociar o CPF do CNPJ, o pessoal do profissional. Você não consegue, pisou no escritório ou ligou o computador no home office e virar uma chavinha na sua cabeça e dizer assim, agora eu sou o Rodrigo Rolim profissional, eu sou o Rolim profissional. Isso não funciona assim. Então não dá para não trazer mais os problemas de casa para o trabalho. Então a gente tem que, primeiro, acho que a gente como time de pessoas precisa investir mais tempo
de preparar os nossos líderes para essas situações, porque elas irão acontecer. Eu acho que e aí eu estou falando de atacar o sintoma. Isso ainda não estou falando de atacar a causa raiz. Eu acho que isso que é um passo depois. Então, preparar os nossos líderes primeiro para saber lidar com esse problema que está acontecendo, né? E aí, como que a gente, como time de pessoas, precisa atacar a causa raiz? É preparar e treinar as pessoas antes. É uma mudança, sim, cultural. Então, o jeito que a gente dava pressão na área comercial, que eu sei muito bem como é, não funciona mais. Porque a pessoa pode ter um burnout. E aí você não vai entregar seu resultado do mesmo jeito. Vai ser pior ainda, assim, sabe? Então, uma coisa que a gente tenta observar cada vez mais é como a pessoa está lidando com aquela semana, com aquele momento. Eu vejo que cada dia mais as one-on-ones, elas são muito importantes, que são as reuniões líder-liderado. Quando se fala do remoto, você não consegue ver o momento que a pessoa chega para trabalhar, que ela sai para trabalhar. Então você ter intencionalmente momentos individuais é onde você deveria, inclusive, perguntar como é que está a vida pessoal dela. E os gestores vão no one-on-one para cobrar resultado. Não é isso. Você pode ajudar e direcionar, mas é um momento para você conseguir entender como está a pessoa, como é que está o momento de vida dela, como que está a cabeça dela em relação à empresa, plano de desenvolvimento individual. O one-on-one ajuda muito a você conseguir identificar isso e, beleza, identifiquei que a pessoa está com um problema, está diferente. Como é que você ajuda ela, de fato, a tirar um pouco das pedras que estão na mochila para conseguir, de fato, que ela tenha esse momento um pouco mais leve e consiga chegar lá? Vai ter momentos não, que a pessoa vai ter que te ajudar, quebra a pedra com você e vai ser duro, mas depois você tem que tirar um pouco da pressão. Então, a gente precisa preparar e treinar muito mais as nossas lideranças para saber lidar nesses problemas antes que eles aconteçam. Então, a gente tem que usar as duas coisas. Quando o problema é muito grande, não dá para atacar só sintomas e também não dá para só causa raiz. A gente tem que juntar as duas coisas. Então, a gente precisa, sim, preparar para os líderes quando a pessoa já não está no momento legal, a gente tem que cuidar disso, mas a gente tem que também investir muito tempo em competência e capacitação de liderança, que até agora a gente não falou sobre isso. E a culpa não são dos líderes. Que fica parecendo que o ser humano é culpado de não saber essa habilidade. Ele nunca treinou isso. A gente nunca preparou as pessoas para isso. Então, bora começar a preparar a turma para conseguir, de fato, ter essa nova competência de liderança. Você traz alguns elementos muito interessantes, né? E eu já tenho algum tempo de chão, eu sou daquela geração prateada, né? E eu cresci ou me desenvolvi na carreira ouvindo muito isso, né? Você entrou no escritório, você tira o cap de pai, de filho, de irmão, marido, de amigo e você coloca o cap profissional. E hoje é muito claro que isso não existe. Eu estou aqui falando com você, eu sou o pai do Luizinho, pai da Mariana, o marido da Valesquinha, o amigo do Alberto. Então, são várias pessoas em uma. E isso tem que, na hora também de você fazer a gestão, e você trouxe outro ponto importante, né? Quando você está tendo um momento, seu one-on-one com o seu colaborador, de você reconhecer isso. E muitas vezes, para você conseguir fazer com que ele melhore a produtividade, você sim vai ter que atacar e discutir as questões pessoais. Isso vai trazer para ele, muitas vezes, um alívio. Saber que, poxa, a empresa preocupada com o meu filho, que está numa situação mais delicada de atenção, isso você traz um engajamento. Você traz um sentimento de gratidão e é um ganha-ganha, porque você também reconhecendo que ele, além de profissional, é uma pessoa e dando esse tratamento individual, você muitas vezes dá a paz que ele precisa para ele poder seguir em frente. E uma outra coisa que você coloca, né, é claro, né, você tem o sintoma e você tem a causa. Você, para muitas vezes identificar a causa, você tem que saber o que está acontecendo. É importantíssimo ter um diagnóstico. E não é simples. E com base no diagnóstico, você vai olhando a causa e muitas coisas passam por treinamento. Como capacitar os líderes que têm um papel muito importante na organização para lidar com algo que não foram treinados. Eu também sou engenheiro, né? Talvez uma geração um pouco antes da sua, mas a formação não mudou. Sim. A formação hoje do engenheiro é uma formação ainda muito técnica. E quando a gente pensa nessas formações técnicas, eu vou citar o caso do engenheiro, que eu consigo falar com maior propriedade,
O desafio do engenheiro hoje não é mais o desafio técnico. Você vê a usina de Belo Monte. O engenheiro que está lá, ele é ao mesmo tempo o responsável técnico pelo, foi, né, o empreendimento na época da construção, mas também o RI, o RC, a pessoa que tinha um movimento lá, uma paralisação na portaria de indígenas, dos locais, das comunidades, ele é que ia lá explicar o que, que era a usina, qual que era. Então, olha que interessante, né? Você É isso. saindo de um apoio técnico, um papel técnico, um apoio muito mais amplo, né? Onde você tem os soft skills, os human skills que fazem parte. E o engenheiro, ele vai aprendendo muitas vezes na raça. E aí passa a importância de você ter uma organização, um RH que perceba isso, ou a liderança, para quê? Para montar programas de capacitação e desenvolvimento para o engenheiro, para o técnico, que muitas vezes eu estou citando aqui os mas são quase todos os líderes que não foram treinados, as organizações não foram treinadas a lidar com os problemas de hoje, que são esses problemas da cabeça, os problemas da saúde mental, que sim passam a ser também corresponsabilidade das empresas. Sim. E se você não faz isso, você só responsabiliza o líder, o colaborador, a ele mesmo buscar, vai ter consequências que vai ser ruim para a empresa, assim. Então, você tem um funcionário afastado, isso é ruim para a empresa, assim. Você deixa de trazer gente boa, você acaba tendo uma pessoa que está fora da sua empresa durante 3, 6, 9 meses, talvez tenha que recontratar. Assim, isso não é bom, assim. Acho que a gente investir em educação, acho que a nossa Castone sempre fez muito bem, aí desde ajudar a investir no nosso empreendedor, o microempreendedor, até dentro da companhia, que isso ajuda as pessoas a resolverem melhor os nossos problemas, entendeu? São problemas de gente, problemas de negócio, mais ou menos técnicos. E o curioso do engenheiro que eu sei que para a cabeça do engenheiro é tudo meio óbvio. Como essa pessoa não está entendendo isso? Mas nada tão ilógico quanto a cabeça do ser humano, assim. Então acho que isso é muito importante a gente conseguir investir de fato nas soft skills, que é como a gente transmite as nossas mensagens, como a gente passa informação para pessoas que muitas vezes já estão ali contra o que você pensa. Então acho que tem o jeito de lidar, de falar, de se comunicar, acho que é muito importante a gente investir cada vez mais tempo. Eh, de fato, assim, eu acho que é mais tempo nisso do que na parte técnica. Porque a parte técnica talvez é aquela que a gente já goste, já entre no flow ali de aprendizado, que o nosso interesse já está ali de olhar alguma Verdade. pesquisa, alguma coisa. Talvez a nossa zona de conforto buscar o aprendizado técnico. Esse de soft skills, às vezes vai muito de conta como a gente faz as coisas. Acho que é o nosso de reaprender, sabe? E é interessante, né, você está abordando é tudo financeiro, se a gente quiser parar para pensar. Você atuando nisso, você pode reduzir custo, quando você pensa em afastamentos, né, você reduz o número de afastamentos, você está reduzindo o custo, né, doenças. Você tem um aspecto importante na gestão de pessoas, porque você retém, você atrai talentos para virem para a empresa e você vai para o outro extremo que você, ao cuidar das pessoas, você aumenta a produtividade, aumenta o engajamento e, consequentemente, você aumenta os resultados, gerando mais valor para todos, né? Não, e recursos humanos, assim, é um recurso da companhia. Acho que o RH tem uma participação nesse assunto financeiro, de orçamento, todos os processos, muito importante, assim. Para mim, uma competência que o RH precisa ter, talvez não fosse tão forte no passado, são as competências de análise. Análise de dados, É, financeiro, é coisa que a gente está treinando, inclusive, o nosso time de gente nesses assuntos. Porque isso ajuda a gente a tomar uma decisão mais assertiva. Não quer dizer que é só o financeiro que pesa, mas é importante entender também esses impactos financeiros nas decisões que a gente toma. que é legal, né? Quer dizer, a gente está falando muito aqui de soft skills, mas tem os hard skills Tem, também. acho que é Quer isso. dizer, a nossa turma de RH também estudando análise de dados. Quer dizer, é uma troca, né? São profissionais hoje mais completos. A gente, quando olha hoje o profissional independente da área, ele começa a ter um peso eh, equilibrado, né, de combo de soft skills com hard skills. Sim. Vou dar um exemplo, tá? Aí, bem no RH mesmo. Se eu tenho um turnover médio, que é a taxa de rotatividade ali daquele time em 2%, e os últimos 3 meses eu comecei a ter 3,5%, alguma coisa aconteceu. Se você não. Aí você vai ter que puxar como é que estão os indicadores de clima, como é que estão os resultados daquele time. Então já estou juntando indicadores de gente e de negócio.
como é que tá as pesquisas das lideranças. E aí você começa a juntar vários indicadores, que eu gosto de falar de indicador porque, de fato, ele indica alguma coisa, né? Tá indicando alguma coisa pra gente. Para entender onde é que estão as causas raízes, associados, sei lá, à pesquisa, por exemplo, de desligamento que a gente faz, e construir ações em cima disso. Então, uma pessoa de RH que não tem a capacidade de analisar os dados, ela não consegue juntar todas essas informações e entender quais são as correlações e o que de fato é causa e efeito, onde é que está a causa raiz, para conseguir atuar na ação certa. Porque quando o RH atua na coisa errada, ele gastou recurso da empresa. Ele não resolveu o problema. Então a gente não consegue, de fato, gerar valor para o negócio como deveria. Que é aquele famoso modelo do PDCA, né? Plan, Do, Check and Action, né? Quer dizer, o monitoramento é Perfeito. fundamental. Quer dizer, a gente falou há pouco do sintoma, né? De ter o diagnóstico, ter depois o plano de ação para você, um diagnóstico entendendo qual é a causa, atacar, monitorar os resultados e acompanhar para fazer os ajustes de curso para voltar, porque as coisas também são muito dinâmicas. O que é hoje o certo, amanhã pode não ser. Total. Não, e foi curioso falou do PDCA, porque a gente treinou agora nosso time de lideranças de um dos times de vendas lá, nosso, exatamente nisso. O diretor novo, pessoa super legal lá, ele falou: precisamos falar mais sobre o problema. E as pessoas não estavam entendendo o que significava nisso. É que a gente tem um perfil tão executor na Estônia, com tanta. Faz muito com o coração, que a gente para pouco para pensar em qual é o problema que a gente está atacando. A gente às vezes faz coisas importantes e legais e não sabe se é a coisa essencial naquele momento. Que o PDCA é isso. O tempo que você gasta ali nas etapas no planejamento, ele é o maior de todos, assim. E ele ajuda, inclusive, a gente a ter a disciplina na execução. Porque se você fez um bom planejamento e entende que essa é a causa raiz, você vai insistir um pouco mais em executar aquela ação até o ponto que eu tenha dado suficiente para saber se deu certo ou não. Então, é uma forma de pensar e que é muito importante. A gente também fez o treinamento para o time de RH da empresa inteira, que um dos HRBP Heads que a gente tem lá, ele foi da Falcone. E a carreira também, Já assim, trouxe. já sabe bem, quase de berço, Trouxeram né? especialistas. Exato. E também uma carreira diferente, de consultor para um HRBP Head, assim. Então, é um jeito de pensar que ajuda muito nas tomadas de decisão e principalmente saber qual problema a gente está atacando. É uma coisa interessante, né? A gente às vezes tem, eu não vou dizer preguiça, mas como as coisas são muito corridas e a busca por um resultado e a cobrança pelo resultado é muito intensa, a gente acaba perdendo, né, um tempo muito precioso, que é o de investimento no planejamento. A gente bypassa isso e já entra para a execução. Então, o investir no planejamento de qualquer que seja a iniciativa é importante, precisa ser excessivamente longa, mas tem que ter o Sim. seu tempo para que você possa executar melhor. Não é? E esse tempo deve ser o suficiente para saber que você está atacando o problema certo. É que a gente às vezes tem medo e tem talvez vergonha de chegar para o nosso líder ou para o diretor, para o vice-presidente e falar assim: ainda não está pronto, eu ainda não sei resolver isso. É melhor você fazer isso e investir tempo para atacar o problema certo do que você ser, eu sei o que eu estou fazendo, assim, já sei, a ação é essa, essa, essa. E daqui a 2 semanas, 2 meses, você atacou, fez a ação errada e você nem sabe explicar o porquê você fez aquela ação. E que vem muito com a questão de cultura, né? Porque às vezes, por que tem esse medo? Porque a organização não tem a segurança psicológica para a pessoa se colocar. Não, porque se eu Exato. botar isso, o diretor ou o líder ou a pessoa vai me criticar, vai achar que eu não estou fazendo o meu trabalho, daqui a pouco vai me botar ali no hall daqueles demissionáveis, né? Exato. Então tem essa troca, né? É por isso que é importante, de novo, ao meu ver, o jeito que eu gosto, a cultura de permitir o erro. Porque permitir o erro é onde você dá a segurança. Isso, para mim, é o que dá a segurança psicológica de você tentar ir ao máximo onde você quer resolver cada um dos problemas que tem na companhia. Porque quando você não tem a cultura Cultura do erro. que permita você fazer isso, você vai estar na cultura da pressão. A pessoa ela vai ter o filtro dela já pela cultura ser assim e ela vai evitar o erro. Então ela vai na zona de conforto. Então ela não vai confrontar algumas coisas que podem ser necessárias para cada uma das resoluções de problemas, sabe? E aqui até um negócio interessante. Algumas empresas já até premiam, né, o erro. E aí, às vezes, o público fala, poxa, mas como assim? Vamos premiar o erro? A gente não está falando do erro banal, o erro, e eu uso muito esse exemplo, de você entrar no carro e não colocar o cinto de segurança. Esse é um erro inadmissível. Sim.
Isso aqui não pode acontecer. Mas é o erro da inovação. Hoje a gente está num cenário de muita incerteza. O que vai acontecer amanhã? A gente não sabe. Então a gente tem que trabalhar com probabilidade e, às vezes, o que está sendo feito numa determinada iniciativa é inédita. Ninguém fez antes. Então, é natural que tenha as primeiras edições erros. E o grande barato é aprender junto com os erros para você ir evoluindo e construindo algo melhor. Que a gente não deveria errar aquele problema que já foi resolvido. Porque, de novo, no PDCA, quando você acha a solução, você cria o processo. O cinto de segurança, ele é basicamente o aprendizado do processo de várias pessoas terem batido o carro e se machucado. A gente fez uma solução, a solução funcionou e ela foi empacotada como processo. Se o processo já existe, para de inventar. Você tem que usar o seu cérebro para pensar em coisas que ainda não estão solucionadas. A gente quer, às vezes, não é a gente quer reinventar a roda e não precisa. Problemas já solucionados, eu acho que é isso que a gente executa, segue lá o jeito que a empresa já faz, tem que ter uma certa governança para isso, para ser escalável. Então vamos gastar energia, de fato, nossa massa cefálica aqui em coisas que não foram resolvidas. E aí a gente vai errando e aprendendo nisso, sabe? É interessante, né? Você colocou, começa o diretor que você citou há pouco da Snow, respondendo a pergunta, qual é o problema? Qual é o problema? Vamos fazer inovação, vamos criar coisas... Não. Isso é meio, é consequência. O primeiro é o que você quer, o que você precisa para então você entrar e não fazer por fazer. Né? Vamos inovar porque está na moda, a gente tem que dizer que está fazendo coisa nova, vamos colocar. Rodrigo Rolim, a gente está caminhando aqui para a reta final, mas eu ainda tenho umas 2 etapas aqui com você que eu queria aproveitar o teu tempo aqui. Primeiro, nessa tua carreira, e é uma carreira que acho que o público já percebeu super interessante, né? É uma jornada que passou por várias áreas, várias empresas, vários aprendizados, embora há pouca idade, para ver como é que é esse novo dinâmico. Qual seria um case que você poderia citar, e pode ser na Stone, onde você está hoje, ou nas empresas anteriores, que poderia trazer assim, um momento de aprendizado, quer dizer, que você sentiu que você estava desafiado, você se sentiu desafiado naquele momento, às vezes até com aquele pensamento, não vou dar conta, e acabou conseguindo não só gerenciar, como trazer o resultado para você sensacional, tendo terminado esse desafio, dando um salto na carreira. Boa, eu vou falar um lado de vendas que esse foi bem difícil de tomar de decisão, assim. Então, assim que eu assumi meu desafio como regional, acho que a primeira frase que eu ouvi do maior cliente nosso foi: "Tá faltando cabelo branco aí não?". Agora tá começando os cabelo branco aqui na barba, né? Mas na época eu não tinha nada, assim, eu tinha 27, 28 mais ou menos. Acho que Ele te 27 anos. perguntou Ele isso? perguntou isso. Primeira interação que eu tive com ele. Desafiando. É isso, assim, será que tem experiência suficiente para resolver os meus problemas? Acho que essa foi importante, assim. Então eu tinha 2 gerentes abaixo de mim, e nos primeiras 3 semanas, um desses gerentes voltou de férias e uma pessoa do time dele pediu demissão. A pessoa tinha 1 mês de empresa. Gente, o que aconteceu? Porque quando tem um turnover muito rápido, alguma coisa a gente fez errado. E ela nem ligou para mim nem para ele, ela ligou pro RH da empresa. Ela falou assim: "Não aguento mais, quero ir embora". Eu peguei o telefone, eu liguei para ela, eu fui perguntar o que aconteceu. Aí me contou a versão dela, faltou assistência, nunca ninguém chegou lá para ensinar ela as coisas. E aí, quando eu liguei pro gestor, ele falou comigo, falou: "Você soube o que a pessoa fez?" Eu fiz: "Soube, pediu demissão". A pessoa liga pro RH pedindo demissão. Como é que fica a minha imagem na empresa? Eu: "Pera, você tá mais preocupado com a sua imagem na empresa do que o fato que aconteceu, o problema que foi, como que a gente consegue ser um gestor melhor?" Ele: essa pessoa realmente não encaixar, eu nem queria contratar, me forçaram e tudo mais". Aí eu, em 3 semanas, num desafio novo, gigantesco, que eu não tinha cabelo branco o suficiente, o cliente já não confiava em mim, ia tirar o gerente que atendia esse cliente, tá? Foi aquela noite que você não dorme direito para tomar uma decisão, que é: desliga o gestor e tem uma chance de perder o time inteiro porque eu acabei de chegar, com várias interrogações se eu seria a pessoa da missão certa. Eu sou do Nordeste, estava começando a atender o Sudeste,
do Rio de Janeiro, que é diferente, né, como é que opera as coisas. E aí, acho que o meu lado gente, que eu estava começando a pensar sobre isso, pesou. E aí não só tomei a decisão de não seguir com esse líder, como eu tomei a decisão de ficar 3 meses assumindo esse time direto. Eu quero saber tudo o que está acontecendo, como é que está cada cliente, quero ensinar as pessoas como é que funciona. E aí 2 coisas legais, esse cliente tinha um desafio enorme, a gente cresceu mais de 2 vezes nesse cliente, a gente rentabilizou a área pra caramba, então imagem comercial, que era a parte financeira, que era a minha missão. E o mais legal é que essa mulher que ficou na empresa conseguiu levar o cliente dela como prêmio de melhor distribuidor do Brasil naquele ano. Então acho que é um case bem legal e bem interessante de, às vezes, ter uma decisão do frio da barriga. Eu acabei tomando a decisão mais cabeça de gente e menos, talvez, no racional de jogo, xadrez de empresa. E foi legal, que para mim foi um marco. Eu fiquei muito feliz por ela naquele momento, sabe? E várias mensagens, né, que você está colocando, né? A importância do líder de liderar pelo exemplo. 2, e você falou um pouco sobre isso, da escuta ativa. De não deixar porque foi tomada a decisão daquele jeito, não, isso daqui vai ser, é porque tinha uma razão. Não, entender. Uhum. Conversar com as pessoas. Quebra de paradigmas. De hoje vê gente muito nova, você, por exemplo, o meu sócio, que tem 31 anos, eu brinco, né, que poderia ser o meu filho, é não deixar se levar por esses padrões, esses estereótipos do passado. O profissional do Nordeste no Rio de Janeiro. Gente, estamos num mundo completamente diferente. Total. E deu certo, né? E tinha que dar certo, porque acho que a forma como você trouxe, trazendo, e acho que corrobora muito com o que você falou aqui, das palavras, né? Você sintetizou isso no exemplo. Parabéns. Parabéns. E para fechar, eu queria que, para o nosso público que está aqui, que é muito diverso, todas as idades, todas as experiências, culturas, você desse uma mensagem final. Qual seria a mensagem final do Rodrigo Rolim para o nosso público aqui da Human Talks? Boa. Eu iria dizer It's All About People, mas como eu já falei, eu vou falar de algumas competências que eu acredito muito que vai ser bem importante para todo mundo, assim. Eu me incluo nisso. A escuta ativa eu falei, mas eu acho que a capacidade de fazer perguntas, ela vai ser essencial para vencer no futuro. Quando você pega AI, ela te dá a resposta de acordo com a pergunta que você fez. E muitas vezes a gente reclama que não deu uma boa solução. É porque você perguntou mal. Então, acho que isso é uma. A outra é análise de dados. Eu acho que toda profissão vai ter que interpretar a quantidade de informações que a gente tem hoje, elas são muito relevantes. O que é um dado verdadeiro, o que é um outlier, como é que exclui, assim, saber o que é média e mediana mesmo, assim. A gente deveria aprender na escola, mas a gente não aprende. Então, acho que essa parte de análise de dados, ela é fundamental, e a capacidade de interpretação. Porque se você tem uma escuta ativa, que a gente já conversou, você pergunta bem, interpreta os dados, análise de dados, você saber interpretar tudo isso é muito importante, que é o bom português, né? O que eu deveria saber um pouco da escola? O bom português de interpretar as informações de textos, saber perguntar bem, acho que tudo isso sintetiza o que eu acredito que qualquer profissional vai precisar para o futuro. RH, vendas, ser desenvolvedor, cientista de dados e profissões que a gente ainda não conhece, acho que todos precisaram disso. Olha, fantástico. Eu até anotei aqui, eu voltei aqui com o meu caderninho para anotar aqui como roteirinho, acho que faz muito sentido, né? Isso passa muito pelo protagonismo da pessoa, quer dizer, a capacidade de perguntar começa com você também estando disposto a querer perguntar, a querer desafiar, no bom sentido, uma situação, o sistema, a cultura. Análise, sempre, e a interpretação, que também é chave, que foi o que você fez nesse último exemplo. Deixa eu entender o que está acontecendo. É escutar, que é, de certa forma, análise da situação, saber perguntar, você começou a fazer isso, e interpretar. Não, o problema está no gestor, não é o funcionário. Rodrigo Rolim, sensacional. Queria aqui agradecer a sua participação aqui no nosso Human Talks. Mais uma vez, agradecer aqui The Bakery por ter fornecido aqui para a gente esse espaço sensacional para que a gente pudesse conduzir esse podcast aqui na cidade de São Paulo. Um grande abraço para todas, um grande abraço para todos, até a próxima edição. Pô, obrigado.
Tchau.